Boa noite. Boa noite, o pessoal entrando aí. Boa noite, queridos. Vou aqui só convidar as minhas queridas. O nosso bate-papo é sobre enneagrama e transição de carreira e carreira. Boa noite! Oi, Vê, boa Boa noite, noite, minha querida. amada! Que Que bom estar aqui! delícia! Bem, Beijo, beijo, Inês. beijo! Beijo, Vê, pessoal que está entrando aqui. Chamei a Ana aqui, que é a nossa outra convidada, ilustríssimas convidadas. Estão aí nesse processo de jornada pessoal também, né, de autoconhecimento. Se disponibilizaram aí a bater um papo com a gente hoje para deixar mais claro para nós a influência, né, do, do raio 8. A gente vai falar um pouquinho de carreira, de vida profissional. Você tá me vendo bem, cá? Ou tá Eu escuro tô ainda? te, eu tô te vendo bem. Tá, não tá escuro, não? Porque eu acendi mais Não, uma não. luzinha aqui para ficar mais claro. Para mim tá bom. Para Então mim tá tá bom. bom. Então tá ótimo. Aqui, tô só aceitando a Ana, que ela já me mandou aqui. Cheguei. Ah, entrou! Monique! Querida, boa E aí, noite. galera? Que Boa noite. delícia! Delícia ter vocês aqui comigo. Boa noite. Agora acho que a gente pode ir começando então, né? Eu vou falar um pouquinho aqui da nossa proposta de hoje. Então, hoje a nossa proposta é falar sobre o enneagrama. Vou dar um contexto aqui para vocês. E a gente ter um bate-papo com a presença da Verônica e da Ana, que são pessoas aí do raio 8 do Enneagrama, para contar para a gente um pouquinho de como é o processo de carreira delas, o processo profissional, a transição, e a gente vai fazer alguns links desse processo profissional com as características, com as motivações e com o raio 8, né? Com essa predominância do raio 8. Então, eu queria primeiro, agora oficialmente, Verônica, bem-vinda. Um prazer Obrigado. tê-la. Muita gratidão por ter aceitado aí esse convite. Imagina, Mário, eu que super agradeço. É um E prazer. Ana também. Muita gratidão por ter aceitado estar aqui com a gente. Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui também, nesse bate-papo. Obrigada. Eu vim só porque a Verônica estava aqui, na verdade. Você falou que a Verônica ia participar. Falei, então vou lá fazer uma Falei, bagunça. eu costumo falar, porque como eu conheço um pouquinho, eu falei, vai dar uma motivada, né, em aceitar o convite, sabendo quem é que vai participar junto, né? Formar Vai uma motivar aí gangue um e pouco mais. vambora. Não é? Tarararã. E vamos segurar essa onda. Eu que segure a onda aqui de vocês, né? Porque olha que aqui tem energia, hein? Nessa conversa aqui, o que não falta é energia. Isso é Mas é isso. verdade. Não é o que não vai faltar aqui é energia hoje. E aí, eu queria dar uma introdução aqui do que é o Enneagrama, para contextualizar as pessoas que ainda não têm muito contato aí, né? Então, o Enneagrama, gente, é um instrumento de autoconhecimento, né? O nome Enneagrama, ele vem de Enéa 9 e gramos, figura, né? Então, é uma figura de 9 pontas. A origem desse desenho, que eu divulguei aí na live, que vocês já podem ter visto em algum momento, ela é um pouco incerta. Alguns pesquisadores dizem que ela vem do Antigo Egito, enfim, mas ela é bem conhecida nas tradições orientais
como um ponto de um instrumento de processos de autoconhecimento. E aqui no Ocidente, ela é mais conhecida, essa figura, como o Eneagrama das Personalidades, né? Onde nós posicionamos aí 9 personalidades, uma em cada ponta, e cada pessoa no planeta se encaixa em uma dessas 9. Então, num processo de autodescoberta, você vai lá descobrindo em qual dessas pontas você tem predominância. Todos nós temos um pouco de tudo, né? Um pouco de cada uma das pontas, um pouco de cada uma delas. Mas uma dessas personalidades, uma dessas essências, uma dessas frequências dentro do Eneagrama são predominantes em nós. E aí essa predominância, ela causa em nós algumas motivações, alguns comportamentos, né, uma forma de funcionar. Em níveis, assim, podemos dizer médios ou mais baixos de consciência, é a nossa forma automática, né, o nosso funcionamento automático. É um script automático que a gente tem e que conforme a gente vai se autoconhecendo e fazendo um trabalho aí de elevação de consciência, de começar a perceber esse funcionamento desse script, dessa máquina, a gente começa a ganhar a possibilidade, a liberdade de mudar um pouco esses comportamentos, de mudar um pouco esse padrão e de conseguir aí agir de forma diferente, ou pelo menos entender que as motivações que estão por trás desse comportamento não são tão reais quanto a gente acha que são. Né? Então o Eneagrama ele traz para a gente essa possibilidade de autoconhecimento. No primeiro contato é isso mesmo, né? São 9 personalidades, mas depois que a gente vai conhecendo e vai mergulhando cada vez mais fundo aí no Eneagrama, a gente começa a perceber que ele é, na verdade, uma mandala mesmo sagrada, que nos conecta novamente com a nossa essência, né? Ele é um caminho aí de retorno para casa, né? Ele nos leva aí de volta ao que a gente realmente é, ao que a gente realmente vibra, né? E ancorar aí, né? São 9 faces de Deus, digamos assim, do todo, do grande mistério, sem nenhum viés aí de religião, mas são 9 faces de essências que nós ancoramos aqui, né? Nessa nossa existência, nessa nossa vida, e a gente traz aí para o planeta como contribuição. Hoje a gente vai falar sobre o raio 8, né? Tipo 8, raio 8, prefiro aí a palavra raio. E o raio 8, ele, enquanto essência, né? Enquanto conectado lá com o todo, né? Ele é o raio do coração grandioso, né? Um coração grande mesmo, onde cabem tantas pessoas quantas a gente nem possa imaginar, né? Um coração grande e ao mesmo tempo extremamente sensível, né? Um coração com uma película aí bem fininha em volta, né? E tão sensível que consegue se conectar aí com os outros corações, que consegue sentir tanto esse movimento, né, dos outros corações, e aberto, disponível, ao mesmo tempo que em grande sensibilidade, ele está aberto para sentir, ele está aberto para ser afetado pelo ambiente, pelas pessoas, ele quer sentir e tem uma capacidade aí de energia, de jovialidade, uma vivacidade, né, dentro desse coração. E que quando o raio 8, né, as pessoas do raio 8 chegam aqui, né, nessa existência, na nossa vida, eles sofrem alguns machucados, né? E um machucado que ele possa ter sofrido e de repente uma sequência causa imensa dor, porque esse coração é tão sensível, né? Claro que machucados no coração para todos nós dói, né? Mas para o 8 dilacera mesmo, é uma estaca, dói muito. Então ele chega aqui nessa existência e ele percebe que essa sensibilidade toda pode causar esse tamanho dessa dor. E para não sentir de novo essa dor, que é insuportável, né, que é uma dor lacinante, como o 8 pertence à tríade corporal, né, então os raios 8, 9 e 1, que a gente vai falar essa semana, eles estão na tríade corporal, que significa que são pessoas que interagem, que se relacionam com o mundo muito através do corpo, através do movimento mesmo. O que ele faz para se proteger, para proteger esse coração tão sensível? Ele vai lá e empresta, rouba mesmo a energia corporal, a energia do corpo, e traz ela toda para a região aqui, né?
do tórax, essa região aqui da frente, então cresce aqui o peito, empurra essa energia, vai empurrando. Quem quiser chegar perto não vai chegar aqui não. Nesse coração de novo não, né? Eu vou criar aqui uma muralha, eu vou criar uma armadura para proteger esse coração, que é tão sensível, que é tão aberto, que é tão disponível para o outro, né? Então, como que eu protejo isso aqui? Eu pego toda a minha energia corporal e faço essa couraça, né? Essa armadura. E nessa armadura, né, vem também um movimento da mente, que é eu preciso ser forte, eu não posso demonstrar nenhuma fraqueza, porque qualquer fragilidade que eu demonstre é uma brecha na minha armadura e vão me machucar. Então eu sou forte, eu não preciso de ninguém, eu tenho a força, ninguém pode duvidar disso, né? Porque essa dúvida que pode acontecer é perigosa para mim. Então esse é um pouquinho do contexto do raio 8, né, chegando aqui, e aí vão se desenvolvendo várias motivações e dinâmicas e uma série de coisas, mas um contexto geral, né, do 8 é esse, do coração 8, de quando ele desce aqui, de quando ele arma essa proteção, e quando ele coloca essa armadura, quando ele coloca esse bloqueio energético mesmo, corporal, é corporal e energético o bloqueio de proteção ao coração. O que acontece com o coração, né? Que antes estava tão em contato com o outro, tão em contato com o mundo. Ele começa a perder vida, né? Ele começa a não pulsar mais tanto, ele vai perdendo a vida, vai deixando de sentir ali o coração. Só que isso também dói, né? Essa também é uma dor insuportável. E aí, como que eu disfarço isso, né? Eu começo a buscar no externo a sensação de estar vivo. Eu preciso me sentir viva, eu preciso me sentir viva, então eu vou lá e vou fazer, e quero fazer, e vou para a quantidade. Vem o que a gente chama da paixão da luxúria, né? Que é o muito, o excesso. Né? Por quê? Porque eu preciso me sentir viva, eu preciso trazer de novo vitalidade para a minha vida. Só que eu não posso, ao mesmo tempo, abrir o meu coração, né? Que ele traz essa vitalidade, mas ele precisa ficar guardadinho aqui, porque dói muito quando machucam ele. Então eu vou para esse movimento de achar a vivacidade de outra forma, né? Um pouco mais distorcida, mas de outra forma. E meninas, nesse contexto, aqui o nosso bate-papo a gente fala assim sobre todas as motivações, as características, mas eu queria que a gente fosse para essa questão profissional, né? De carreira, de mudança ou de não mudança. E aí eu vou pedir para vocês contarem para mim um pouquinho, contarem aqui para nós, um pouco de como que foi a trajetória profissional de vocês, né? Como que foi a escolha de uma carreira? Teve troca, não teve troca? O que aconteceu? Dá um contexto aqui pra gente, né? E aí nesse bate-papo, conforme a gente for conversando, a gente vai trazendo os elementos do raio, né? E aí eu vou perguntando algumas coisas para vocês, de como funciona esses elementos aí no contexto profissional, tá bom? Então, conta pra gente, Verônica, um pouquinho de como que foi a tua trajetória de carreira profissional. Quem é a Verônica, né? Nesse caminho aí profissional, nessa existência, nesse mundo. Vamos lá então, minha amada. Eu, quando escolhi a minha carreira profissional, com 17 anos, né, eu fiquei pensando assim, a minha grande motivação, quando eu estava ainda era na época do segundo grau, no terceiro ano do segundo grau, eu estava naquele dilema, o que eu vou fazer, e de repente, quando eu conheci a sociologia, eu tinha pensado em fazer medicina, tinha pensado em fazer várias coisas. E, de repente, eu falei assim, não, gente, a sociologia é o que há e a ciência política. Porque isso, de verdade, traz transformação para a sociedade. Né? E comecei a pensar em projetos sociais, em mudanças. A gente estava num momento de abertura política. Né? Eu tinha votado em 92, então estava naquele auge, daquela mobilização toda. Né? E eu era uma militante política ferrenha, né, do Grêmio Estudantil da escola. Então, assim, foi... Eu não tive dúvida, né? Quando eu senti aquilo no coração, eu falei, demorou. E aí eu entrei para Sociologia, para Ciência Política. Eu morava em Petrópolis, eu vim fazer faculdade no Rio, aqui na UFRJ.
E eu mergulhei naquilo de cabeça. Entrei para o DCE da escola, da faculdade, né? Então, numa militância. E aí é interessante olhar hoje, né? Como a luxúria já entrava na minha vida, eu não tinha a menor consciência disso. Porque era tudo com muita intensidade, né? Era uma militância de que ia, discutia, pauta, isso, aquilo outro, e da estratégia, né? Então tinha toda uma mobilização ali. E aí eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a fazer estágio muito cedo, me formei rápido na faculdade, peguei muita matéria para poder me formar um semestre mesmo, porque tinha uma pós-graduação que eu queria fazer, e tinha um mestrado que eu queria fazer, e tananã, tananã. E aí o exagero, né? O excesso. Então vamos com tudo, né? Já que eu abracei essa carreira, eu vou entrar com tudo. E comecei a trabalhar com projetos sociais, fui para a área de políticas públicas, né? E projetos sociais, acabei me tornando uma avaliadora, trabalhando com avaliação de projetos sociais para transformar em políticas públicas, né? Quais projetos sociais são elegíveis para se tornarem uma política pública? E aí eu trabalhei com diferentes causas, né? Com diferentes militâncias. Trabalhei com meninos e meninas de rua, trabalhei com HIV/AIDS e tuberculose, trabalhei com jovens em situação de risco em favela, trabalhei com várias temáticas, educação sexual e reprodutiva, e sempre numa militância muito grande, né? Numa dedicação àquilo, como se aquilo efetivamente eu sentia que, de verdade, a minha força contribuía por uma transformação. Eu acreditava nisso piamente. E eu comecei a assumir cargos de chefia muito cedo, né? Responsáveis por equipes, e os projetos foram crescendo, e eu fui me especializando, e o negócio foi aumentando. Só que chegou uma hora, né, que eu comecei a reparar que eu saía de casa pronta para a guerra. Literalmente. Pronta para a guerra. Porque o embate político era muito grande, né? Então, dependendo da instituição que eu trabalhava, para qual instituição eu trabalhava, os embates eram gigantes, não só ideológicos, mas também de cunho prático da operacionalização do projeto e com relação também à destinação dos recursos. E para o raio 8, a questão da justiça é muito forte. Então, isso, para mim, entrava aquela coisa, lidar com a corrupção, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande. Então, eu ia literalmente pronta para a guerra, pensando em estratégias o tempo inteiro. Eu desenhava, gente, eu fazia um tabuleiro, eu desenhava, eu trabalhava com a equipe, eu falava assim, vamos lá, nós vamos desenhar agora com a próxima estratégia. Quem que a gente ataca? O que a gente tem que atacar? E o meu linguajar era exatamente esse. Nós estamos indo para a guerra, eu não tenho uma equipe, eu tenho um exército. E quem é que a gente ataca agora? Como é que a gente neutraliza tal área, tal pessoa, tal isso, porque isso vai atrapalhar o que a gente está fazendo, para lá, pereré, porque o que me interessa são as pessoas da ponta, o que me interessa é o jovem na favela, o que me interessa é o usuário do sistema de saúde, o que nos interessa, tananã, tananã. Então, quer dizer, eu usava toda a minha força para trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Eu me tornei uma workaholic. Foi esse o lugar que eu joguei a minha vitalidade. Então, eu trabalhava compulsivamente. Isso foi... Até que eu comecei a adoecer. Eu comecei a adoecer. Eu tive questões sérias de saúde. Então, no primeiro movimento, em 2012, eu tive que parar. E eu demorei muito a reconhecer que eu estava doente. Eu estava visivelmente doente, com todos os sinais, e eu negava. Eu dizia, eu topo mais uma, eu topo mais uma. Não, vamos parar, vamos nessa. Até que chegou um ponto que eu não tive mais jeito. Eu tive que parar. E aí, em 2012, aconteceu um episódio muito sério, eu tive uma depressão muito séria. Eu voltei de um trabalho em Angola, e que foi muito desafiador para mim, muito, com relação à corrupção e várias questões que aconteceram. Eu voltei muito doente. E aí eu tive que parar, né? Outros episódios já tinham acontecido e eu nem aí. Pressão alta, né? Questão na coluna, e vambora. Eu ia de gesso, eu ia, sabe aquela coisa? Eu não tava nem aí, eu simplesmente ia.
Mas você não pode dirigir assim. Posso, sim, senhor, vou dirigir. Tchau, gente, fui embora. Peguei o carro e fui embora. Então, era essa negação o tempo inteiro, até que chegou em 2012, que foi quando eu conheci o Enneagrama e a meditação. E aí a minha vida começou a mudar. Quando eu me descobri raio 8, eu olhei para aquilo e falei, gente, sou eu. Essa pessoa com essa vitalidade toda, com essa força toda, né? E eu me reconheci justamente pela personalidade. Eu estava tão na personalidade que eu olhei para aquilo e falei, finalmente eu encontrei uma definição que eu respeito. O poderoso, né? O raio 8, ele é, em algumas escolas, ele é chamado de o poderoso, né? O poderoso. Esse poder, né? Essa força de... Eu tô com gesso, eu tô com a coluna, mas eu sou forte. Não, aqui, fraqueza, aqui não. Cara, eu tinha aqui é poder e glória. Absoluto disso. Absoluta. A gente estava aplicando um projeto internacional e o presidente do Fundo Internacional estava no Brasil. Eu invadi a sala de imprensa. Colei do lado do cara, apresentei o projeto pro cara, dei um braço para ele, saí na foto com ele. Não, é incrível, né? Incrível. Sabe, eu fazia coisas assim inacreditáveis. O pessoal ficava vendo e falou, não, tá de sacanagem que tu fez isso. Eu falei, fiz. E eu fazia tendo clareza que eu estava fazendo a coisa mais certa e mais justa possível. Porque se eu tinha essa disposição, eu tinha essa vitalidade, essa energia, eu não media esforços. Eu simplesmente eu ia e fazia. Depois eu pensava na consequência. Mas eu via a oportunidade, eu não perdia uma oportunidade. Pelo menos, né, da forma que eu enxergava na época, aquilo era uma oportunidade e eu ia. Sim, sim. Que legal ver, né? Você dividindo aqui, eu vi um elemento aí, eu não sei se faz sentido para você, né? Mas o 8 dizem também que ele tem uma característica de querer proteger, né, as pessoas e proteger principalmente aí os fracos e oprimidos, né? Tem esse instinto de proteção, porque eu tenho essa força e o meu coração se conecta com essa dor e eu entendo e eu vou usar essa força para defender, para proteger, né? Tem a menor e aí o cunho dos trabalhos que você vem falando me remetem muito a isso, né? Total. Que já é parte do nosso ego também, né? De enxergar o outro como fraco e oprimido. Que já é parte do nosso ego também, né? Enxergar o outro como fraco e oprimido. Coloca a gente na posição de salvadores da pátria, né? Eu sou tão forte, eu tenho tanta energia. Eles precisam da minha fracos, força. Né? Perto de mim. Boa, na verdade. E aí eu vim descobrir depois, né, que na verdade eu estava usando a minha dor nisso. É essa parte do ego, como a Ana bem colocou, né, de intitular o outro fraco e oprimido, porque eu jamais me intitularia fraca e oprimida. Então, você é um espelhamento sem enxergar o espelhamento. Sem ter a consciência do espelhamento. Então, eu olhava, eu compreendia a dor do outro, porque, no fundo, eu entendia a minha, mas eu não podia admitir de jeito nenhum. Então, eu pegava aquela bandeira e eu ia para a luta. Né? Então, isso aconteceu muitas vezes. Né? Quando eu trabalhava com a saúde, então, era algo... Acho que a Ana caiu, né? Ela caiu aqui. Só... Mas quando eu trabalhava com a saúde, na área da saúde, isso era muito, muito sério para mim. Pessoas precisando de medicamento nas unidades de saúde. Precisando de resultado de teste. Sabe? Tanto para tuberculose quanto para HIV. Isso mexia muito comigo. Sabe? A escolha dessa carreira, né? A escolha dessa carreira, quando você falou, poxa, quando eu vi lá a sociologia, eu falei, sociologia é o que há. Porque sociologia é o que vai transformar a sociedade, é o que vai... né? Aí eu vou trabalhar com criança, eu vou trabalhar com quem está doente, eu vou usar essa minha força para proteção, que é mesmo um impulso, né? Do 8 aí, que é proteger, né? É trazer esse... Não, peraí que a Ana tá pedindo aqui. Deixa eu chamá-la aqui. Vou convidá-la aqui. Oi? Voltou. Caiu! A gente estava aqui falando ainda sobre essa questão, esse impulso de proteção, né? Que levou a Verônica a escolher essa carreira, né? Então, quando eu vi ela falou, quando eu vi a sociologia,
era aquilo, é a transformação social, é o contribuir, é o usar, e aí eu vou para cima e vou com a minha força corporal, né? Isso. Vou com tudo que eu tenho, né? Sim. E eu usava, inclusive, quando você citou, Cá, essa questão do corpo, né, dessa armadura, eu usava essa armadura para intimidar com. Isso era consciente. Quando eu ia para o embate, eu já chegava tipo assim, então, quais são os seus argumentos? Eu já subia a voz, eu já tenho uma voz grave. Né? A minha voz já é uma voz marcante. Eu botava o peito para frente, assim, botando mesmo a armadura. E aí, quais são os seus argumentos? Pá, pá, pá. E, né, quer dizer, num discurso estratégico para diluir, enfraquecer o argumento do outro. Então, quer dizer, uma cabeça o tempo inteiro processando, né, para poder dar conta disso. Até que meu corpo não deu mais conta e eu mergulhei no mundo do autoconhecimento. Porque, para mim, foi... Quando eu descobri o Eneagrama, foi importantíssimo, né? No primeiro momento, a identificação com a personalidade, mas na sequência, conhecer os instintos, as asas, o movimento das flechas, né? Quer dizer, vem todo um processo aí que aí eu comecei a sentir o meu coração. Eu falei, meu Deus, de verdade tem um coração aqui. E eu achava que eu tinha o coração, que eu sentia e tudo mais. E aí, com o tempo, eu falei, nossa, eu não sentia nada. Eu simplesmente agia numa impulsividade gigante, né? E aí eu acabei, por alguns problemas de saúde, de coluna, tananã, coisas, né? Quase perdi o movimento do meu braço esquerdo, aquela coisa toda. Isso negando, né? Com um colar cervical, uma tipóia assim, o braço sem movimento, você precisa ficar em casa de repouso. Jamais! Meu Deus, a pessoa é maluca. Né? Hoje eu olho para isso e me divirto. Eu me transformei praticamente numa personagem de mim mesma. Porque eu não vou brigar com isso. Porque isso também me trouxe muita coisa. Né? Isso faz parte de mim. Isso também sou eu. E aí eu acabei mergulhando no mundo terapêutico. Por o meu autoconhecimento. Porque eu compreendi que tinham muitas dores ali. E que para mim seria importante mergulhar nisso. E aí vem a luxúria, né? Mais uma vez. E aí mergulha nisso direto, né? Retiro, um monte de curso, todo final de semana. Tananã, né? E aí você vai mergulhando. Não dá Que nem nada de pouco. para processar ou para assentar o negócio, né? Simplesmente vai, né? Agora que eu descobri isso, eu vou. Então, quando de repente chegou no momento, eu comecei a atender amigos. E aí, quando eu... Pô, mas que você tá... Né? Você precisa trabalhar com isso. Aí você, quando você para e fala assim, mas trabalhar com isso? Mas isso, né? Tipo assim, eu tinha feito isso pra mim. Eu não tinha feito todas essas formações pensando em atender como terapeuta. Era um mergulho meu. E aí as pessoas começaram, pô, né? Me atende aí. Vamos lá, atende, aquela coisa. E daqui a pouco eu me descobri como terapeuta. Então, a transição acabou acontecendo de uma maneira meio que inesperada nesse sentido, né? Natural, né? Foi indo Natural. naturalmente. Quando você viu, aquilo te chamou e você falou, opa, sou boa, vou por esse caminho. Exatamente. E aí, quando chegou nesse caminho, falou, agora minha força é aqui. Exatamente. Né? Vou agora aqui. Agora eu vou pegar tudo isso que eu tenho aqui de potência, de força e, ó, bora realizar aqui, né? Exatamente. Foi por aí que aconteceu. Que delícia ver, te ouvir. Que delícia. Deixa eu passar um pouquinho para Ana, para ela contar um pouquinho aqui do processo profissional dela também, de como que foi essa escolha, o que ela achar relevante trazer para nós aí. E aí depois a gente vai para uma ou duas perguntas aí para a gente trazer, mas já vem muito elemento, né? Só eu me reconheci muito na história dela, sendo que a história é completamente diferente, mas os movimentos eu reconheci muita coisa. É muito interessante isso, cara. Já vem, né? Só na conversa. Conta pra gente, Ani, então, assim, como que foi o teu processo de carreira, enfim. Tá, eu vou tentar resumir também, porque é muito, né? É muita coisa. Mas, assim, 92 eu era um baby ainda, né, Vê? Eu não tenho 70 anos, parece que a minha história de carreira tem 70, mas eu tenho 34. Mas...
E parece que tem 70 por quê, Ana? Que você acha que Não, porque eu precisa? fui Pela quantidade mudando, de coisas? a quantidade de coisa que eu fui fazendo. Experiências que eu fui vivendo em lugares que eu já trabalhei. E aí, do nada, você fala, mas você fez isso? Fiz também. Mas tu trabalhou com isso também, trabalhei com isso. Tu fala, meu Deus, que coisa. Mas enfim, eu tenho uma asa 7 muito grande também. Mas vamos lá. Eu, quando era nova na escola, no ensino médio, porque eu já sou muito moderna, eu fiz um intercâmbio para Nova Zelândia e eu fiquei apaixonada pelo mundo do turismo. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, é isso com certeza absoluta. Eu vou fazer isso. E era tudo muito certo. Então, eu criei um projeto, apresentei para o meu pai, falei, ó, vou trabalhar com isso, vou morar na Nova Zelândia, tá, 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 tá. Ok, entrei para a faculdade de turismo. Só que eu gostava muito de viver a vida, entendeu? Eu era assim, eu queria viver, saía todo dia, bebia muito, ia para muitas festas, sabe? Virava a noite em festa, na outra festa, ia pra outra festa. Era energia que não acabava mais. E aí, cara, eu comecei a estudar turismo e tal, eu não estava indo muito para onde eu queria, né? Eu comecei a ver que tinha muita questão política envolvida, não era muito o que eu queria, comecei a estudar para prova de concurso. Ah, então eu vou fazer concurso. Eu falei, cara, quero fazer concurso na área policial, porque eu quero trabalhar com crianças em vulnerabilidade, né? Até falei pra Karina, contando um pouco dessa história, né? Falei, cara, quero salvar crianças que estão, sabe, com problemas de vulnerabilidade. Cara, tem muita questão assim no Brasil, né? E aí comecei a trabalhar, estudar, terminar a faculdade de turismo e, ao mesmo tempo, em paralelo, estudar para a prova da Polícia Federal ou da ABIN. Sendo que, até então, eu já trabalhei um monte de coisa. Eu já fui animador de festa, entendeu? Eu sempre fazia uns troços assim, aleatórios só porque eu queria mesmo. Zero necessidade de pagar conta só porque eu estava afim. Ah, vamos fazer uma animação de festa de, sei lá, de evento de empresa. Vamos embora. Ia, fazia. Vamos fazer animação de festa de criança. Vamos, fazia. Enfim, já fiz uns bicos muito aleatórios. Aí, me formei em turismo e não tinha prova próxima da Polícia Federal da ABIN. Uma amiga, eu tinha acabado de terminar um relacionamento em junho, uma amiga veio pro Brasil e falou assim, cara, tô vivendo uma vida maravilhosa nos Estados Unidos, jogando futebol e tal, sempre gostei de jogar futebol. Em agosto eu já estava nos Estados Unidos, numa universidade, para fazer, para estudar inglês e comecei a jogar bola nos Estados Unidos. Não deu muito certo, obviamente, porque eu bebia muito. Eu tô rindo, é uma situação séria. Mas é porque eu não queria muito nada com a vida, sabe? Essa é a real. Eu queria viver vida, experimentar, sabe? Prazeres e histórias, entendeu? Não estava muito focada em carreira, eu acho. Era nova, tinha 20 anos, 21. Enfim, voltei para o Brasil, comecei a trabalhar com intercâmbio. Aí vendi intercâmbio pra galera, amarradona. E aí, cara, meu médico na época, porque sempre lidei com muitas dores no corpo, então eu fui diagnosticada muito cedo com fibromialgia. Eu até hoje não acho que seja, porque eu não quero ter essa doença maluca, que sente dores absurdas, mas assim, eu sentia dores absurdas. Fui parar no hospital para tomar morfina, já, sabe, sentia dores de não conseguir levantar, não conseguia colocar sutiã, mas enfim, tava na vida, nada me parava. De vez em quando eu caía prostrada na cama, mas no dia seguinte já estava pronta. E aí, comecei a trabalhar com isso, e aí o meu médico falou assim, cara, você tá trabalhando com isso, mas você tem tempo, por que você não faz uma faculdade de Direito? Porque você gosta do estudo, eu sempre gostei muito de estudar, isso aqui é real, esses livros aqui, é real, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito do nada eu leio um artigo científico sobre algum assunto que eu tenho interesse. A minha a minha flecha no 5, ela vai lindamente. Porque eu gosto muito, muito de estudar e mergulhar nas coisas, entender como as coisas funcionam. E também eu me sinto, falando assim, na real, verdadeiramente, eu me sinto mais inteligente para me colocar no mundo, assim, né? De uma forma mais superior, digamos assim, né? Quando eu estava fazendo faculdade de Direito, eu lembrei de uma história que parecia com a da história da Verônica, de entrar no negócio. Entrar na sala do cara, falar com o cara. Eu comecei a estudar, enfim, saí desse mundo de Polícia Federal e etc, comecei a estudar Direito Autoral.
teve um corte na minha vida, tem vários, né? Teve um corte na minha vida que foi conhecer o espiritismo. E aí, cara, eu mudei completamente. Comecei a evangelizar jovens. Ana Paula mudou, parei de beber, parei de fumar. Cara, eu mudei, assim, da água pro vinho. E aí, comecei a ter outros interesses na vida, sabe? De carreira mesmo, de crescimento, de evolução e tal. Não de gastar meu dinheiro todo, meu salário com festa. E aí eu comecei a estudar para entretenimento. Por quê? Eu já era formada e eu comecei a fazer pós junto com a faculdade. Então, ao mesmo tempo que eu fazia direito, eu fazia pós-graduação, cursos, viajava, congresso. E aí era isso. Teve uma vez que eu estava num congresso em Curitiba, com vários doutorandos e pós-doutorandos e eu, estagiária, no meio da galera, assim, high society do direito do entretenimento, a gente lá tomando a cervejinha, conversando, eu tomando água com gás na época já, entendeu? Ali misturada no meio da galera, achando que eu era alguém. E aí teve uma vez, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar nesse escritório, porque esse é o escritório que manda no direito autoral do Rio. Só que não contratava quem estudava na minha faculdade. Eu estudava numa faculdade na Estácio, e tem uns escritórios que não contratam. É só faculdade pública, PUC e BMEC. Eu falei, não, mas eu vou estudar, eu vou nesse escritório que eu vou. Mas como? Eu falei, fique tranquilo. 4 meses depois eu já estava lá. Fiz um curso com uma advogada que trabalhava lá, fiz um outro curso com outro advogado, fiz não sei o que, na Lábia, pum, comecei a trabalhar lá. Só que o escritório, eu era a única da minha faculdade, realmente. Só que o escritório tinha uma coisa que você não podia falar com o advogado, você tinha que pedir para a secretária para assinar a petição, não podia entrar na porta, sabe assim, várias regras, uma cultura muito louca que não combina comigo. E aí, cara, eu com pressa, entendeu? Tendo que resolver os negócios, vou ter que pedir para alguém para falar, para ligar, para interfonar. Eu falei, o quê? Entrava na porta, doutor, você pode assinar aqui para mim, por favor? Claro, assina aqui, ó. Só assinar aqui que eu vou lá. Entrava, assim, aleatoriamente, nas salas dos caras que tinha que chamar de doutor. Tinha que chamar de doutor, os caras falavam, tem que chamar de doutor. Entendeu? Assim, eu falei, não, doutor, você assina aqui para mim? E entrava, ia quebrando regras, porque sim, porque era assim que era melhor ser feito e ia, sabe? Você precisa fazer, né? Tipo, eu preciso fazer, meu, não tem essa. Cara, não tem isso, essa. né? Precisa fazer, eu vou fazer. Hoje não tem problema em fazer o que precisa ser feito, né? Não tem viés. Seja como é diretor, é doutor, é o Papa. Precisa fazer? Eu usava exatamente essa expressão. Essa, né? Se precisar ligar pro Papa, eu ligo, não tem o menor problema. Que isso, cara? Não, eu me incomodo algumas regras sociais que eu não acho nada a ver, entendeu? Aí eu vou lá e faço mesmo. Tem que fazer, gente. Tem que, né? Tem tempo. Cara, eu nesse escritório eu trabalhava muito. Enfim, saí do escritório. E aí, cara, fiquei meio desanimada também, porque a parte espiritual me chamava muito. Eu tinha muito interesse nas crianças. Eu me pegava no escritório pesquisando sobre como os jovens funcionam, como funciona, né, a psicologia do jovem e tal. E aí comecei a entrar no mundo do autoconhecimento, muito por incentivado no espiritismo, que tem muita coisa do se conhecer, se conhecer, se conhecer. E aí comecei a fazer uns cursos para mim, por mim, sabe? Para me entender e para entender como os jovens funcionam, sempre mais pensando nos jovens que eu evangelizo. E aí chegou num momento que eu estava jogando vôlei com uma amiga, que é dona de uma escola para empreendedores. Ela falou, cara, tô montando uma formação e eu tenho equipe, eu tenho conhecimento para falar sobre negócio, mas não sobre pessoa. Eu preciso de alguém para montar, desenhar um curso de autoconhecimento. Eu falei, claro, te ajudo. Conheço várias pessoas. Ela falou, não, é você. Eu falei, oi? Como é que? Eu falei, não, eu não sou profissional dessa área. Eu só comecei a me pesquisar e me estudar. Mas ela, como um 3, é o 3 mais incrível que eu conheço na vida. Ela tem um olho, bicho. Ela enxerga o potencial nas pessoas, assim. E não é só de mim que eu falo isso, sabe? De todo mundo. E aí, cara, ela descobriu um potencial que eu não fazia ideia que eu tinha. Não fazia ideia que eu tinha. Inclusive, alguns alunos entraram aqui. Não sei se eles estão assistindo. E aí eu fui, desenhei o curso, montei o curso, apliquei, foi um sucesso. Assim, dentro do meu grupo, né? Uhum. E tô aí nessa divisão. Não pretendo, eu acho, escolher um lado por enquanto. Acredito que eu consiga fazer os dois, né? Meu dia a dia como
como advogada de entretenimento. Ah, esqueci. Nesse meio tempo, cancelei isso também. Falei, não quero mais trabalhar com isso, vou trabalhar com a empresa do meu pai. Meu pai tem uma empresa. E aí larguei tudo e falei assim, não, cara, isso aqui tá mais certo, né? É do meu pai, é só eu entender o que ele faz aqui e assumir. Sabe assim? Fiquei lá 2 anos, doente, chato pra caralho. Aí eu falei, não, não é minha área isso aqui não. Vou voltar para o direito. Aí voltei para o direito do entretenimento. Hoje eu, cara, adoro meu trabalho. E, em paralelo, eu trabalho na Cafeína, né? Que é a escola de empreendedores. E com essa área mais do ser humano e de como a gente funciona. Então, muito voltada para o entretenimento, né? Pô, para o entretenimento. Para os empreendedores. É isso. Falei a beça, né? Que bacana. Não, mas Muito é legal. bacana ouvir, né? É bacana ouvir. E aí, Ana, como que é para você, né? Essa mudança, né? Tanto na tua fala quanto nada a ver, eu senti assim, não existe receio da mudança, né? Então, e dizem que o raio 8 ele é assim mesmo, né? Tipo, eu preciso fazer, eu faço. Eu preciso destruir, construir uma coisa nova, eu destruo, não tenho o menor problema em derrubar um castelo antigo, construir um novo. E é isso mesmo, né, que eu senti muito na tua fala, né? Cara, tem uma coisa assim que, pra mim, eu chego nesse lugar. Ele não é sempre assim, sabe? Todas essas mudanças foram complexas no momento que eu Que tava nessa coisa, tipo, aconteceram. vou, não vou, faço isso, eu não faço isso. Mas as coisas acontecem, eu resolvo resolver. Aí quando resolve, cara, não, isso aqui faz Aí vai. sentido. Entrou na lógica pra mim, bicho, eu caminho, não tem mais o que discutir, entendeu? É o caminho. Tanto quando eu tava trabalhando com meu pai, eu falei, eu só volto pro direito se for pra trabalhar com o advogado tal. E voltei a trabalhar com o advogado tal, entendeu? Uhum. É assim, tipo, só vou trabalhar com turismo quando eu voltei dos Estados Unidos, se for para trabalhar nesta empresa para vender intercâmbio. Aí trabalhei nessa empresa para vender intercâmbio. Então, mas até eu chegar lá, eu não sabia se eu queria trabalhar com turismo, se eu queria voltar a estudar para Tem, concurso. Então, leva um tempo, mas quando eu decido, aí pronto, eu vou e faço acontecer. Enfim, eu tento fazer tem essa acontecer, né? realização. E faz, né? Foi o que você falou, faz. É. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês, então, né? O Vê, fala para mim um pouquinho, para nós aqui, como que é a necessidade de controlar. Como que foi no teu processo, né? Porque dizem por aí, né, que o raio 8 tem uma necessidade aí de controlar as situações, de estar no comando, de estar no controle, de estar nessa condução. Como que dentro do teu processo de carreira, do teu processo profissional, deu para sentir já, né? Assim, pela tua fala. Mas especificamente essa característica aí, como que foi para você? Como que é para você? No E, contexto profissional. então, eu não tinha clareza, né, até conhecer o Enneagrama, desse controle. Eu achava que simplesmente era assim, ponto. Né? Que tipo assim, se alguém tem que tomar a decisão, eu tomo. Se alguém tem que Uhum, decidir, eu decido. Se alguém tem que fazer, eu faço. Não tem o menor problema. Então, e aí eu comecei a me dar conta, né, que era uma questão de controle mesmo, né? E tipo, ir preparada, entre aspas, armada para uma reunião é controle, né? É pensar estrategicamente o que você vai, como você vai se posicionar, né? E combinar o esquema tático antes com a equipe, né? Ó, isso é assim, dananana. Você entra em tal hora, você em tal, e se der isso, aquilo outro, ninguém fala nada. Se der ruim, deixa comigo, entendeu? Não tem problema nenhum, porque aí é a questão não só da proteção, né? Mas aí também é o controle sobre a sua equipe. Na minha equipe, ninguém uhum, mexe. Você uhum. pode vir, você vai brigar comigo. Depois eu me acerto com a equipe. Mas você, de outro lugar, vir falar com a minha equipe, nem pensar. Nem Já pensar. a proteção também, né? O controle, a proteção, uma Tudo mistura. junto. E no Tudo processo de junto. transição, e no processo de transição da tua carreira corporativa para a tua carreira terapêutica, esse controle também apareceu?
Sim, apareceu. E foi interessante que esse controle me deu uma desestruturada, porque eu tive que perder, né? Tipo assim, eu não tinha controle sobre isso. Porque eu saí de um mundo corporativo, que eu tinha uma instituição, né? Ainda passar nisso, a Ana foi falando, eu fui lembrando de várias coisas que eu também fui fazendo. Eu fui promotor de boate. Eu fazia door de boate. Eu também fiz várias coisas. Eu fui falando, eu fui só lembrando. Né? E fiz Martins Pena, eu fiz, né, uma escola técnica de teatro, né, uma escola muito querida aqui no Rio de Janeiro. E, então, eu ainda pensei em ser atriz nesse meio tempo todo. Eu falei, não, eu vou ser atriz, eu quero ser atriz, não sei o que, não sei o que lá. E com 38 anos eu fiz vestibular de novo. Né? Pô, já tinha feito mestrado, doutorado, tananã, tananã, e eu fui fazer lá vestibular de novo, aquele processo todo. Bom, mas nessa transição de carreira, que eu imaginava que eu ia ser atriz, né? Eu falei, vou sair do mundo corporativo e vou ser atriz de teatro, que é o que eu quero na vida. E eu comecei a ver que não era bem assim. Né? Fazer teatro não é bem assim. Né? Você faz, claro. Né? É possível fazer, com certeza, sim. Mas é uma dedicação de uma vida para quem estava ali no mundo corporativo, com salário X, no Taranã, era uma mudança muito radical. Uhum. Né? E também, né, eu não tinha mais 20 anos, né, aquela coisa toda. Isso faz diferença, né, nessa carreira. Isso também faz diferença. Você começar com 40 anos faz diferença de você começar com 16, com 15, com 20. Né? E aí eu comecei a perceber, né, essa mudança, por exemplo, de ter uma instituição, de ter uma equipe, de ter toda uma infraestrutura, e de uma hora para outra é você no voo solo. Aquilo me deu um... Porque na hora de pedir demissão eu não tive o menor problema, eu fui lá e pedi. Porque eu já sabia que eu ia sair, eu não estava aguentando mais, eu estava passando mal para ir trabalhar já. A minha transição não foi tão planejada porque eu acabei chegando num limite no mundo corporativo que eu não aguentei mais. Porque como eu já estava num processo de autoconhecimento, né, trabalhando nisso, eu olhava para aquilo tudo, aquilo me fazia muito mal. Eu não tinha mais a armadura que eu tinha antes para dar conta do mundo lá. Daquele mundo. Eu já estava com o coração, a minha pelinha do coração... Eu não queria ir pra guerra, né? Oi? Não queria mais ir pra guerra. Não queria, só que mas tem que ir, né? Chegou um dia lá que eu chorei a beça e falei, cara, eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Aí as pessoas dizem, não, mas eu preciso da sua ajuda para pensar estrategicamente. Eu não quero, eu não sei, eu não. Porque eu não queria mais. Aquilo não fazia mais sentido para mim, né? Então, assim, essa questão do controle, eu me vi numa situação de medo muito grande nessa transição de carreira para o mundo terapêutico. Porque eu falei, putz, e agora como é que eu faço? Porque perdi o controle. Eu funciono muito bem em equipe, né? Eu funciono bem em equipe, eu gosto da troca. Me alimenta, tá com o outro. Você pensa uma coisa, eu penso outra, a gente junta e faz e vai, pá. Então, assim, eu sempre tive ótimas avaliações no mundo corporativo por trabalhar em equipe. Mesmo fazendo esse controle, essa coisa toda, eu sempre tive ótimas relações no ambiente de trabalho com relação à cooperação. Né? Era claro que todo mundo do mesmo lado. Né? Cooperação, claro que a partir da minha decisão existe toda uma cooperação. Por isso que eu falei todo mundo do mesmo lado. Para minha decisão funcionar. Das compreendo, políticas diferentes, digamos assim, ideológicas e políticas diferentes, né? O embate rolava. Né? Mas eles havia um respeito, né? pelo trabalho que acontecia, porque o trabalho de verdade funcionava. Né? E eu trabalhava com muita gente. E eu não me sentia a responsável pelo trabalho. Eu me sentia responsável pelo conjunto da obra, mas eu tinha muita clareza da cooperação de cada pessoa da equipe. Entendi. Para você era muito claro isso. Muito importante para mim. Agradecer, valorizar,
sabe, acolher o que as pessoas traziam. Isso sempre foi muito importante, um valor importante para mim. E aí, quando eu me vi sem essa estrutura toda, me deu aquele, falei, caraca, e agora? Como é que eu caminho desse lugar? Como é que eu Aí caminho? o controle teve que sair um pouquinho, né, Bê? Aí teve que trabalhar o controle, né? Tive que trabalhar o controle. Trabalhar o controle, o desapego, né? Legal. E tô procurando aí me reinventar a cada dia para dar conta de caminhar, né? Quer dizer, Porque nesse processo de autoconhecimento, a gente às vezes pendula um pouco, né? Pelo que eu posso ver. Então, assim, sair da armadura para o coração totalmente exposto, meio que assim, eu perco o como eu fazia antes, mas eu também ainda não sei o como eu faço agora. Eu preciso juntar as duas exatamente. coisas e achar um terceiro ponto, né? Exatamente. É um lugar ruimzão de ficar. Até achar esse terceiro ponto. Eu fazia de um jeito, agora eu já entendi que eu não quero mais fazer daquele jeito, mas eu também não sei exatamente como eu vou fazer e Exatamente. como que é para você, né? Eu vou só passar aqui para a Aninha um pouquinho para ela falar desse controle que você trouxe tão bem aí pra gente, assim, tá uma delícia. Aninha, como que é para você essa questão do controle? Você percebe em você essa questão do controle, de estar no controle? Cara, é muito louco, porque eu vou dizer que eu não consigo enxergar, mas aí é porque eu realmente não consigo enxergar, entendeu? Na versão A, Ana Paula, Ah, eu naturalmente estava em umas posições de liderança, mas eu não tinha cargos de liderança. uhum, Então, sabe quando você acaba sendo líder ali do seu grupinho de estagiários, enfim, ou de advogados júniores, ou quando eu trabalhava mas eu nunca tive um cargo de liderança. Então, eu não sei dizer aonde nesse Talvez o Ana Paula A. controle, talvez o controle pode não se apresentar só nos cargos de liderança, né, Ana? Talvez o controle pode ser em eu controlar os acontecimentos da minha vida, Então, mas é eu isso, ter o eu era controle bem sobre eles, flexível. Eu era né? bem Para você flexível isso não nas era tão situações. forte. Eu acho que, eu não sei, assim, de repente se você perguntava quem vivia comigo, você vai De identificar um repente, pouco mais. quem estava Mas convivendo? para mim, eu sempre fui muito flexível, sabe? As coisas não vão desse jeito, beleza. É só você me justificar que é melhor do jeito, eu mudo de opinião e faço do jeito que tem que fazer, sabe? Sempre trabalhei muito bem com equipe também. Sempre fui muito proativa nos meus trabalhos e todos os lugares que eu saía, as pessoas falavam, pô, que pena, a gente vai perder muito, né? Não só com o trabalho, mas também com essa coisa da alegria e de energia, sabe? Eu chegava sempre muito Bom botando dia! energia, e tal. É, Então eu não consigo enxergar muito assim, essa coisa. Eu tenho o autopreservação reprimido, que é um instinto, né? E eu uhum, comecei a identificar medos muito grandes de sustento, apavorantes, paralisadores, entende? Então eu não sei se vai muito desse controle. Porque, cara, não tem como controlar a vida, porque, né? Loucura você achar que é possível controlar a vida, né? uhum. Mas hoje, esse Ana Paula B tem uma espiritualidade que consegue colocar dentro dessa ordem do universo que tem ordem. Para mim, o Uhum. controle, na minha funcionamento, funciona muito com o que está na ordem e o que está em desordem. Quando eu consigo entender que não existe desordem, eu me acalmo um pouco, sabe? Então, Isso já no teu trabalho, né? O que você está trazendo já é vamos dizer assim, um sim, raio 8 que já entendeu que as coisas podem ser de um jeito, podem ser do outro, né? E que tá tudo bem se as coisas forem cinza, né? é, Porque o raio 8 eu acho que tem essa questão, não sei, Ana, dizem também que tem uma questão assim, ou é preto ou é branco, não tem cinza. Mas é, você está eu trazendo acho que já o lado uma A da fala Ana um Paula pouco era mais. mais assim, sabe? Tipo, cara, é isso ou é isso, tá certo ou tá errado. Ou a gente faz isso, ou tu me justifica que tem que fazer desse outro jeito. Hoje no trabalho, eu sou easy go. Trabalho com dois cincos muito geniais, mas muito enrolados. Porque cinco, assim, muito inteligente, mas não sai muito daquela. Faz as coisas no tempo, enfim.
E eu sou muito tranquila, sabe? Easygoing. Se eu preciso de alguma coisa deles, eu peço. Aí eles não me entregam. Aí depois eu me entrego um negócio genial, mas me entrega atrasado. Sabe? Eu vou gerenciando isso. Eu não quero que as coisas aconteçam mais no meu tempo, sabe? Eu Você não quer gerencio. Se eles não... controlar mais o tempo, né? Você não tem mais essa Não, questão, você consegue perceber esse é, tempo. mas existe um controle em algum lugar aí que eu não tô vendo, que deve estar em algum lugar. De repente, no relacionamento pessoal, relacionamento familiar. Que Pode não sempre estar tem um troço nessa que a gente não área vê, da né? vida, pode não estar nesse cenário, É. né? E tá tudo certo, é isso aí. Meninas, para a gente encerrar, eu vou fazer mais uma pergunta aqui para Ana agora, e depois a gente passa para ver. E aí tem a ver com essa questão da transição, né? De carreira, de integração de carreira, mundo profissional, porque pelo que a Ana falou assim, eu não fiz uma transição, eu integrei uma carreira e tô aí tocando as coisas paralelas. A Verônica falou, não, eu transitei mesmo, fui lá, não estava mais aguentando, cheguei no limite, fiz um processo, né? Cada uma com uma história. E eu queria entender o seguinte, como que é a virtude, né? Hoje, no processo que vocês estão, né? No processo do 8, como que é ter já essa virtude do coração 8? Que é esse coração aberto, que é esse coração disponível para o outro, né? Que é esse coração disposto a ser afetado pelo outro, pelo mundo, por tudo, dentro do teu contexto profissional. Como que é para você, Ana, lidar com esse coração que eu sei que pelos teus processos, enfim, pelo teu processo de autoconhecimento, ele já está aí mais disponível, essa virtude já está aí mais ancorada. Como que é lidar com isso agora, assim, na tua carreira, no teu processo profissional? É interessante, assim, é desafiador ao mesmo tempo, porque a gente volta um pouco naquilo que a gente falou, né? Não dá pra ser só armadura, mas também não dá pra ser só inocência, linda, fofa, entregue, vulnerável no mundo, porque a gente não vive nesse mundo que é permitido ser isso tudo, ainda mais no âmbito profissional, né? Então, existe um pouco esse movimento de eu acredito muito fácil nas pessoas, sabe? Eu acredito que tá todo mundo indo para um caminho de verdade, sabe, de certeza e tal, e de vez em quando um advogado que trabalha comigo fala, ó, mas melhor a gente não ir para esse lado, não fala tanto, não seja tão transparente, sabe? Vamos esperar a resposta do outro lado. E eu tenho que me segurar um pouco para não achar que eu vivo num mundo de cores lindas, De sabe? transparência e de abertura do coração e É, exatamente. Então, nesse âmbito profissional, eu, eu vou com calma, assim, sabe? Eu vou com cautela, eu aprendi a ouvir, porque era muito difícil para mim ouvir. Eu achava que eu já sabia o que era para ser feito, sabe? E hoje eu trabalho com dois gênios da lâmpada, e eu gosto de ouvir eles, sabe? De ouvir a opinião, eu me coloco para aprender. Antigamente eu não me colocava nesse lugar, sabe? Eu tava ali, estagiária, achava que eu sabia mais do que o dono. Então, sabe? É umas coisas muito loucas, mas porque na praticidade eu resolvi as coisas, mas então hoje eu tenho um pouco mais de consciência, eu acho que essa é a palavra, assim, em relação a essa coisa da inocência. É isso que você perguntou, né? Da inocência, isso, da inocência, da vulnerabilidade mesmo. da Como é lidar com vulnerabilidade. isso no mundo profissional, né? Porque isso vai É, aflorando e aí daí a gente tem que lidar com isso aí, né? Como que eu faço com esse coração agora sensível e eu tô aqui, né? Numa é. transição no corporativo, o que que eu faço, né? Mas ao mesmo tempo, eu não sinto tanto, por exemplo, não me sinto tão vulnerável quando eu me sinto hoje no meu espaço de relacionamentos afetivos, sociais, que eu realmente me abro, né? Uhum. Então, eu acabo tendo mais, as pessoas me conhecem mais e mais chances de ser machucada, eventualmente, enfim. Minha namorada sabe de absolutamente tudo da minha vida, né? Então, ela tem muitas armas, muitas munições na mão dela. A galera do meu trabalho não tem tanta munição assim, entendeu? Eu sou Entendi. Achou uma easygoing. terceira força aí. Eu abro um pouco, eu sinto, eu me Exatamente, resguardo. porque Foi achando aí a preciso terceira viver no força, mundo, né? né?
Preciso viver no mundo prático. A gente está no mundo prático. Eu só não quero ser uma pessoa muito concreta, muito fechada. E, ao mesmo tempo, também não dá para ser uma menina frágil. Eu trabalho no mundo de homens, existe uma necessidade de ter um certo poder na minha Uhum, fala, no meu conteúdo, quando eu mando um e-mail, por exemplo, sabe? Não dá para ser uhum. aquela Ana Paula brincalhona que eu sou nos cursos. Existe um personagem a ser assumido nesse lugar, Uma assim, outra também, sabe? postura ali que precisa aparecer também, né? Exatamente, que precisa Entendi. estar todo mundo junto, entendeu? Todas as Ana Paulas fazendo parte, assim. E não me machuca. Hoje eu trabalho num lugar, eu consegui achar um lugar. Eu já tive escritórios que me causou muito isso, né? De passar mal, de não conseguir ir pro escritório, de eu chorar, acordar chorando, falar, não quero ir trabalhar. Não consigo conviver com essas pessoas ou com essa quantidade de trabalho. Mas hoje não. Hoje eu trabalho com algo muito legal, muito interessante, sabe? O conteúdo que eu sei é suficiente e desafiador ao mesmo tempo para o meu trabalho. Então tá equilibrado ali, aquela coisa do flow, Uhum, né? uhum. Então eu tenho prazer em trabalhar, tanto com isso quanto. Agora, verdadeiramente, o que me pulsa o coração é trabalhar com gente. Eu entendi isso, assim, sabe? Faz muita diferença. Quando eu estive em sala, eu tive três cursos de autoconhecimento só e um de habilidades. Quando eu estive em sala, eu não me reconheci. Eu Um falei, gente, êxtase. quem que é essa? Da onde eu tirei essa resposta? Eu ficava assim, a gente faz uma análise depois da aula, né? Caraca, como é que você sabia disso? Eu falei, não sei. Como é que eu sabia disso? Não sei. Delícia, É né? uma coisa que realmente preencheu assim meu coração de uma forma muito diferenciada, sabe? Mas para mim ainda faz sentido os dois trabalhos, mesmo porque mundo Sim, prático, e tá tudo financeiramente ainda não certo, né? consigo viver só de autoconhecimento também, né? E tá tudo De certo, curso e né? tal. Tem energia suficiente aí para os dois também, né? Não vai faltar. Não, não Esse vai mesmo, oito ainda aí, vou ó, fazer um monte tem de curso. energia suficiente ainda, não vai faltar, tenho certeza. Obrigada, Ana. Veio para você, como que é agora conhecer a virtude do teu coração, entender o potencial dele, né? O potencial de sensibilidade, de se conectar com o externo, de ser afetado pelas pessoas, pelo externo, e lidar com isso, né? No teu processo hoje, no teu trabalho hoje, como que é para você? Então, vem sendo cada dia mais uma descoberta, né? Porque eu trabalho como terapeuta, então atividade na acupuntura. Eu fui fazer acupuntura porque foi uma das técnicas que me curou de um problema muito sério que eu tive na coluna. Então eu acabei indo estudar acupuntura por isso, porque eu falei, cara, isso é fantástico. Né? Todo mundo queria me operar, né? E aí, na sequência, fui para o alinhamento energético, né? Fui fazer constelação, aí descobri o núcleo da consciência, aquela coisa toda. Eu Ai, falei, caraca, é isso, gente, esse povo reúne tudo, tanã, tanã, e é com isso que eu quero trabalhar. Né? Mas eu já venho aí um tempo trabalhando com acupuntura e é, é de um prazer inenarrável, sabe? Quando você escuta alguém, você se conecta com aquela dor da pessoa e eu às vezes tenho que tomar cuidado para segurar o tempo da sessão. Porque eu às vezes quero dar conta de muitas coisas numa sessão só e eu já entendi que isso não é possível, não é assim. Quando alguém chega para mim com muita dor, às vezes, eu tenho que respirar e falar, calma, esse tipo de lesão vai demorar. Não adianta dar mortal de costas aqui, que você não vai resolver isso agora, uhum. né? Mas eu fico querendo, de alguma maneira, né, e contribuir para resolver, né? E quando você olha para aquilo ali e vê o resultado, né, e trabalhar o corpo físico, emocional, psíquico, mental e energético, que você vê ali, tanto pela acupuntura, quanto pela constelação, quanto no enneagrama, né, e juntando tudo isso, eu olho para isso e falo, cara, isso é maravilhoso! Isso é maravilhoso!
E aí daqui a pouco a pessoa fala assim, pô, eu tive insight disso. Essa dor passou. Pô, eu relacionei isso com isso. Eu sonhei com aquilo outro. Isso me emociona. Sabe? Aquela coisa, isso me emociona profundamente. Então, assim, o estar disponível ali para ouvir e sem julgamento da história do outro, sabe? Pô, fala aí a tua parada. Pode, né? E a pessoa vai contando e você vai ouvindo e vai passeando junto com ela. Né? É um passeio junto com ela. É como se ela me fizesse um convite para dar uma volta. Né? Vamos dar uma passeada? E aí se conectar com isso e começar, de repente, a sentir, peraí, poxa, mas... Né? A pessoa começa a descrever uma dor física, ela descreve um episódio da vida que aconteceu algo, né, no âmbito emocional, e na linha do tempo aquilo desencadeou tal coisa, e para lá pereré, e aí tem uma questão sistêmica, e você olha para aquilo e fala assim, nossa, é como se abrisse um... E aí você convida a pessoa para olhar para isso de outro lugar. Então, a sensação que eu tenho, né, é que com a abertura desse coração, a gente passeia junto. Sabe? Você consegue sentir o que ela tá... Você consegue conectar teu coração com o coração da outra pessoa. Sim, e fica muito claro quando a pessoa está disponível para o trabalho e quando a pessoa não está, quando ela está resistente. Você sente no peito. Essa, tipo, esse desbloqueio do cardíaco, conhecendo aí teu raio. Da pessoa, quando você vai tocando em algumas questões, né? Eu atendo uma pessoa que tem... E estamos ali, né, falando da questão dos pais, da honra aos pais, não sei o quê. E eu sinto aquela reverberação e falo assim, nossa, tá chegando aqui. Sabe assim? O coração tá disponível ali para sentir, né? Exatamente. E ao passo que com outras pessoas, eu sinto essa fluidez desse passeio. Você me leva para passear com você e eu te trago para passear comigo e a gente passeia junto. Sabe, vamos botar um patins e vamos andar de mão dada, e a gente dá uma viradinha, dança para lá, dança para cá. Porque você me mostra um ângulo e eu te mostro outro ângulo. Né? Sistemicamente, quando a pessoa está aberta para o trabalho, né, isso flui de um lugar que, por várias vezes, eu me emocionei junto com o cliente. E isso hoje, para mim, não é problema nenhum. Eu choro fazendo constelação, eu choro na sessão de acupuntura, fazendo indução hipnótica, eu choro mesmo, me conecto, me emociono, porque aquilo está ali. Não tem como não sentir aquilo que está acontecendo. É muito real, sabe? E eu celebro isso, eu agradeço. Hoje mesmo, tive um atendimento agora há pouco, eu agradeci a Deus, sabe aquela coisa, quando terminou, eu falei, yes! Isso conecta com isso. Aí eu falei isso para a pessoa, falei, olha, faz sentido para você essa correlação disso com isso? A pessoa me olhou e falou assim, nossa, total. Aí meu coração fez, uau, yes! E a gente dá um tempo pesquisando isso, sabe? Olhando para essa questão. E, de repente, o negócio veio de um lugar... E vira, e você olha para aquilo e fala, uau! Aí eu agradeci, falei, meu Deus, muita gratidão por isso. Porque, assim, não fui eu que pensei sobre isso. Não é... É simplesmente você olhar para o que está na sua frente. Sentir aquilo ali. E brota o negócio e fala, uau! Isso veio. E que delícia, né? Porque, assim, ouvindo tanto você quanto a Ana, o que vem aqui, assim, o raio 8, ele tem um bloqueio para não ser machucado. Sim. Mas com o trabalho aí com o enneagrama de autoconhecimento que vocês vêm fazendo, com outras formas também de autoconhecimento, desbloquear esse sentir, ele vai e te dá esse prazer inenarrável na tua profissão. A Ana no âmbito mais pessoal e na profissão, e de conseguir conectar e de estar numa sala e falar, poxa, quem sou eu aqui nessa sala? Caramba, isso aqui conectou demais com o meu coração. Porque aí o coração, ele fica vulnerável e ele fica acessível para a dor, né, que pode acontecer, mas ele também fica acessível para todas essas maravilhas, né, que vocês estão falando aqui, que é coisa linda. Ô, Ká, eu lembrei de uma coisa, só para rapidinho. Quando teve essa virada de chave sobre o poder mesmo de corporal, assim, um poder de querer ser melhor, de querer falar mais alto, de ter a última palavra, de ser mais inteligente, eu tinha opinião para tudo. Esse poder eu nunca tive medo dele, eu sempre achei que eu dominava isso, sabe?
Quando eu comecei a mudar, enxergar e lá abrir mão, desapegar de algumas coisas, comecei a enxergar um poder dentro de mim, que esse poder eu tenho medo. É uma coisa muito grandiosa, assim, sabe? Em verdade, estar nessa vulnerabilidade, estar aberta, entregar para o outro é muito muito mais poderoso do que querer diminuir o outro, de querer ser mais inteligente, mais alguma coisa, sabe? Dá até medo, assim, sabe? Sim. Teve Do alguns tamanho alunos. desse poder, desse coração, do tamanho que essa vulnerabilidade te traz, né? Mas é impressionante, é uma coisa muito louca, assim. Teve alguns alunos que me chamavam de guru, que eu começava a falar besteira, para falar, ó, se esse negócio de guru não precisa de mim, essa porra não. Sai pra lá, entendeu? Porque é uma coisa de olhar pra mim e me enxergar, tipo, nossa, Ana Paula tem uma sabedoria. Eu falo, não tem não, gente. Isso aqui é tudo TikTok. Tem sabedoria nenhuma. Brincando, mas é uma coisa do tipo, vem um poder aí, sabe? E até uma possibilidade de controle do outro, de fazer com que o outro faça alguma coisa que eu queira, muito maior do que no Sim. grito. Não é, Vê? Você sente Total. isso? Inclusive, quando eu comecei a É atender perigoso. terapeuticamente, esse era o meu maior medo. Porque quando eu comecei, eu falei, cara, tem uma pessoa completamente vulnerável ali na minha frente. E conforme você vai conduzindo o negócio, você pode conduzir de várias formas. E eu tinha muito medo desse ego, desse poder que eu usava antes, né? Na Verônica A, como a Ana citou aí, Ana A e B, né? Na Verônica, na versão A, eu usava mesmo isso. Eu usava porque eu ia para a guerra, né? Eu olhava para aquilo e falava assim, caraca, não! E eu lembro em trabalhos terapêuticos, eu falar, verbalizar isso. Eu falava assim, cara, eu tenho um medo absurdo disso. Porque eu não quero machucar ninguém. Eu quero ser o mais transparente e verdadeira possível com as pessoas. E quanto Né? mais transparente e verdadeiro, mais as pessoas se entregam verdadeiramente Exatamente. Então, para isso. assim, Faz sentido? É muito louco. total, Faz, quanto total. mais. E a verdade, ela é uma ideia santa do oito, né? A Exatamente. verdade, a transparência, o que eu sou de verdade, é uma ideia santa. Então, vocês acessam isso para poder entregar o trabalho de vocês no autodesenvolvimento, né? Sim. Então, assim, a minha verdade, a minha transparência, a verdade do outro, como que eu respeito isso e entrego. Faz total sentido. Total sentido, meninas. Total Sim. sentido. E isso dá medo mesmo, Ana, mas aí é um trabalho diário, sabe? De De lidar olhar com para esse novo si. poder, né? Hã? De lidar com esse novo poder. Sim. Porque o 8 é o poderoso mesmo. Tanto na armadura quanto no coração, né? É Tanto engraçado, nessa porque vulnerabilidade. quando você deixa de querer o poder, ele aparece, de verdade. E um poder Para mim, diferente, né? Para para uma mim outra situação. mas é um Sim. poder, de qualquer É forma, um sabe? poder, é um As poder. pessoas, as pessoas ao meu redor se apoiam e eu me acho uma menina tão bobinha, as pessoas me acham forte, me acham sábia, sabe? Me procuram para e eu já não tenho mais essa intenção como eu tinha antes de querer ter uma posição Sim. de De importância, querer entendeu? esse lugar, exatamente. É E muito louco, né? também Quando ainda você não bem. quer mais. É. Exatamente. Tipo, eu não quero. Eu às vezes me esquivo de algumas situações, sabe? De tipo assim, não, 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 não. Tipo, boto quase um capuz para não. Aí eu falei, bom, mas não é assim também. Qual é o meio termo disso? É... Né? Porque aí é encontrar o meu lugar nisso tudo. Né? Não é nem me Não é nem a identificar. guerra e Né? não Não é é nem. nem o passeio no parque Mundo de Alice, né? Qual é o Exatamente. meio termo? Qual é o Qual é o meio meio termo? termo? Né? Eu acho que esse, para mim, está sendo hoje o grande desafio de qual é esse meio termo. Né? Assumir esse poder de um lugar leve. We've got the power. Né? Porque é o meu poder. Né? Mas não é aquele poder da Verônica A. Que ia com a Que não era armadura, com a poder nenhum. espada, com o escudo, E com quando a uma gente traz tropa. um 8, e quando a gente fala aqui para encerrar, né, meninas, que só para tá uma delícia que eu ficaria
Mas para a gente encerrar aqui, eu queria trazer também uma figura, né? Uma figura 8, mencionar uma figura 8 que em altos níveis de consciência, em níveis elevados, né? Que é a Madre Teresa de Calcutá, né? Ih, minha parceira. TT, né? Minha amiga Tem lá parceira. o coração, né, vulnerável, conectado, em prol dos mais necessitados, como vocês duas verbalizaram aqui, a Ana querendo salvar as crianças, a Verônica querendo trabalhar com pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, esse coração conectado, querendo transformar e cuidar da dor, né, do outro, e usando todo esse físico, essa potência física, para colocar isso em ação, para fazer, para realizar, né? Então é essa inspiração aqui do 8 que vem na fala de vocês, né? Desse 8 aí, caminhemos para a TT, né? Mas a história que vocês estão contando é essa lindeza, né? E colocar esse coração agora a essa disposição e essa força física para realmente mudar o mundo, né? Transformar o mundo. Coisa linda, meninas. A gente vai precisar encerrar, né? A gente já ultrapassou um pouquinho o tempo, mas está tão gostoso. Então eu queria agradecê-las de coração, esse bate-papo, tanta riqueza que vocês trouxeram de autoobservação, e a gente foi passeando por algumas características, algumas um pouco do instinto, outras mais do raio, mas num contexto geral dá para a gente entender aqui qual é a energia do raio 8. Né? Qual é a pulsação que ele tem, qual é a realização que ele proporciona, e porque nem, né, somos um conjunto, né? Então a ideia era a gente trazer mesmo essa grande percepção dessa energia, dessa frequência desse raio aí que vocês vibram. Então, meninas, passo a palavra para vocês e muita gratidão mesmo, gratidão a todos que entraram, que vieram aqui nos dar a honra da sua presença, um monte de gente conhecida. Beijo para vocês também. Cara, foi um prazer. Você é uma fofa. Eu mostrei seus áudios pra minha namorada. Falei, olha como ela é fofa, eu não vou dizer não. Eu não tenho muito costume de live, Esse mas é meu eu falei, ela é poder, muito ser fofa. É. Mas se você reparar, porque a energia do 8, eu e a Verônica, a gente tá muito pra frente, assim, né? Uma coisa muito pra fora. E você tá aí, serena, linda. Aqui na sua. E a gente tá sempre aqui falando com o corpo, né? Mexendo, né? E foi muito gostoso, é muito gostoso falar sobre isso. Minha prima ficou aqui na live sem entender os números. Ela mandou um WhatsApp aqui, não entendi os números, quer saber que número é esse? Falei, 7, calma, prima, 8, eu te vou pro explico. 5, vou pra onde? O 3. E o 3, e esse papo de enneagramados, né? Mas foi um prazer, foi muito bom encontrar vocês. Espero encontrar em algum curso próximo. E obrigada pela oportunidade de compartilhar com vocês. Gratidão. Super agradeço, Ká. Gratidão pelo convite, pela oportunidade. Né? Parabéns por estar fazendo esse movimento, né? De trazer essa conversa maravilhosa sobre o Enneagrama, né? E trazer com exemplos e essa troca tão maravilhosa. Amei! Amei.com querida, que eu amo tanto também. E concordo plenamente, né? Nós duas aqui no papo, aí a Karina ali igual uma fada. Linda, suave, serena. Você vê a voz aterrada aqui, ó, falando num médio tom. A gente sempre nesse tom aqui, mais alto, mais forte, mais. Ai, gente, cada raio com as suas bênçãos e com os seus desafios, né? Vamos nessa. Meninas, gratidão demais. Um beijo. Boa noite para vocês, boa noite para todos. Gratidão. Beijo, gratidão demais. Tchau, tchau, meninas. Tchau.